Quando ela tá possuída, ela voa e sai por esse buraco. Meu Deus, cara. Imagina, ela voa. Aí eu falei pra ele, não. Já vi muita história, mano. Irmãos, testemunho muito forte do pastor Elias Mendes. Acompanha comigo. Mas um dos casos que eu mais fiquei impressionado nessa área foi com uma mulher. Ela era caso de polícia na cidade de Ramilândia. Eu vou preservar os nomes. Lógico, melhor coisa. Quando eu chego lá, eu fui convidado para ir lá por uma irmã dela. Disse, olha, preciso que você vá orar pela minha irmã lá. Quando eu cheguei lá, eu costumeiramente indo orar por pessoas e tal. Eu cheguei lá como se fosse um exorcismo normal do dia. Uma atividade do dia, eu vou lá, vou fazer o exorcismo pra casa, acostumado a lidar com isso. Nessa ocasião eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o marido dela me recebeu, a mim e mais outros irmãos. Aí eu disse pra ele, onde está a tua esposa? Vamos orar por ela. Ele disse, o senhor só veio com esse irmão? Tava eu, mais outro irmão e mais uma irmã. Aí ele disse, eu falei sim. Ele disse, cara, pode esquecer. Você vai ter que arrumar mais umas 6, 7 pessoas pra segurar ela. Uns 6, 7 homens mais pra segurar ela. Eu falei, mas por quê? Porque ela tem uma força descomunal aí que a polícia tem que vir aqui às vezes trazer camisa de força porque ninguém contém ela. Ah, eu tô acostumado a lidar com isso. Ele, não, fique tranquilo. Aí, eu disse, onde ela tá? Ela tá lá na cama, ela tá deitada. Eu disse, não, diga pra ela vir aqui. Aí, nesse inteirinho, eu olhei pra cima, assim, tinha um buraco na casa, meu, não tinha forro, era só as tesouras, assim, tinha um buraco no Brasilite, assim, um buracão. Eu falei, cara, será que é um meteoro aqui na casa? Cara, meu... Aí eu falei pra ele, falei assim, meu, o que aconteceu aí? Quebrou aí? Ela falou, não, quando ela tá possuída, ela voa e sai por esse buraco. Meu Deus, cara. Imagina, ela voa. Aí eu falei pra ele, não, já vi muita história, mano, você tá brincando? Ele falou, não, tô te falando. Ah, beleza. Eu levei aquilo na esportiva, eu não acreditei. Aí quando ela saiu do quarto, assim, tinha aquela, fiquei até com trauma naquelas portas de cortina, assim, sabe? Ela saiu pra fora do quarto, assim, na cortina, né? Aí, com o cabelo tudo na frente, assim, do rosto. Aí eu falei pro irmão que tava comigo, vamos orar por ela. Aí eu peguei e coloquei a mão assim, ó, fiz isso aqui no cabelo dela, assim, no rosto. E o irmão devia estar gelando tudo. É, a hora que eu abri assim, eu olhei, cara, eu fechei na hora. Era horrível, meu. Ela tava igual o exorcista, que a menina do exorcista. Filme. Cara, o olho todo branco, assim, o rosto todo transformado. Eu olhei pro irmão e falei, cara, a coisa tá feia aqui, meu. Aí ele falou assim, vamos orar e tal. Aí o marido dela falou assim, olha, tô avisando, vamos sofrer aí, cara. Ah, vamos lá, já estamos aqui, meu. Qual o seu nome? Falei pra ela. Ela não respondia, não. Qual é o nome dela? Perguntei pro marido. O marido falou, eu falei pra ela assim, fulana, nós viemos aqui pra orar por você hoje. Em nome de Jesus, você vai ficar liberta hoje. Cara, quando eu falei isso aí, pra quê, meu? Ela jogou o cabelo pra trás, aquele rosto todo transformado. E ela falou numa voz, mano, que eu acho que nem que se colocar todo o gravão do som aí vai pegar aquela voz. Como diz o nosso amigo, o Puff, é o quinto tom abaixo do arroto. Quinto tom abaixo do arroto. Quando ela falou assim, aquela voz estrondosa, ela voou pra trás. Ela voou pra trás. Quando ela voou pra trás, a gente foi em cima pra orar. Nós levamos mais ou menos uns 40 minutos de exorcismo, cara. Eu rolava no chão com aquela menina e os outros obreiros ajudando. Quando ela conseguia ficar de pé, ela dava pancada assim pesada na parede. Aonde ela alcançava assim, meu, voava a cadeira. Daqui a pouco, cara, ela se escapou, já tava todo suado, molhado de suor. Ela levitou do chão. Eu fiquei olhando aquela cena assim, ela levitou do chão, pegou nas tesouras assim, ó, e projetou o corpo. Ela já tava tirando o corpo pra fora, meu, subindo. Quando eu vi ela levitando do chão, eu fiquei estarrecido com aquilo. Eu corri na cama dela assim e dei um salto em cima da cama e peguei na perna dela aqui assim, ó, e falei, perde as forças em nome de Jesus, cai por terra. Ela caiu em cima da cama. E aí de novo uma batalha, uma guerra. Se deixasse ela ia sair pra fora de novo, mano. O rosto dela era toda machucada, uma menina franzina, mas de um poder descomunal, violenta, sabe? Era uma legião de espíritos ali que atormentavam a vida dela. Ela ficou liberta, só que nós tivemos que transferir ela da cidade dela pra nossa cidade pra poder cuidar dela e tratar dela, porque ela tava morando num território que não tinha como, entendeu? Era ali, bem complicado. O lugar ali tava... Ela praticamente dividia esse lugar com a outra força lá, enfim, naquela ocasião a gente teve que transferir ela pra cá. Era uma loucura. Irmãos, pastor Claudio Gama, vídeo muito forte. Assista aí comigo. Tem como ser cristão sem ser crente?
Hã? Tem como ser cristão sem ser crente, pastor? Sim, porque a proposta de Cristo não é nos fazer crentes. A proposta de Cristo é nos fazer cristão. Porque à luz da Bíblia, crentes até os demônios são e estremecem. Uau. Então, qual é a grande crise hoje no evangelho pós-modernidade? É que as igrejas, independente das suas denominações, regionalidades e estados e nações, elas estão cheias de crentes, mas escassas de cristãos. Outra coisa, elas estão cheias de crentes, mas não têm discípulos. Então, Judas era crente, ok? Sim. Judas não tomava ceia com Jesus? Tomava. Tomava. Não recebia ministrações de Jesus? Recebia. Não via Jesus operar milagres? Via. Era tesoureiro do ministério de Jesus? Um dos maiores cargos. Andava com Jesus, ok? Andava com Jesus, convivia com Jesus. E operou milagres em ouvia nome de Jesus também, né, pastor? Entendeu? Viu Jesus operar uma série de variedades de milagres. E por que eu digo que essa geração é pior do que Judas? Porque Judas nunca enxergou Jesus como uma pessoa primordial para a vida dele. Se você pegar todo o relacionamento de Judas e Jesus, você nunca encontrará Judas chamando Jesus de Senhor, sempre de mestre ou rabi, que é a mesma coisa. 3 anos convivendo com Jesus, ele nunca se submeteu ao senhorio do Cristo. Uau. Ou seja, em outras palavras, tu não exerce governo na minha vida, tu não manda em mim, eu não aceito estar debaixo do seu senhorio. Eu te enxergo apenas como uma fonte de lucro. Eu vou me dar bem em cima de você. E a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te negociar. Porque eu quero me dar bem, eu quero ganhar dinheiro contigo. Então, qual é a grande crise? Por que essa geração é pior do que Judas? Porque elas enxergam apenas Jesus como mestre e como Senhor. Porque quando nós enxergamos Jesus como Senhor, nós nos tornamos escravos. Logo perdemos a nossa própria vontade. E nós somos submetidos à vontade dele. E no cristianismo genuíno, autêntico, legítimo, proposto pelo Cristo da Bíblia, quem serve a Jesus não tem vontade própria. É a vontade do Cristo em nós. Não é o que eu quero fazer, é o que agrada ao Senhor. Uau. Então, o grande conflito e a grande crise dessa geração, que só enxerga Jesus como mestre, mas não se submetem, não querem obedecer, não querem seguir os passos de Jesus. É o negar a si mesmo. Aí você tocou num assunto que é muito interessante em questão da graça da fé cristã. Porque quando Jesus ele morre na cruz, até morrer na cruz, e eu vou pontuar isso, em toda a trajetória do ministério de Jesus, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou, porque cristianismo não é por obrigação. Cristianismo é voluntariedade, liberalidade, liberdade, amor e temor. Jesus apenas disse assim, se alguém ele coloca uma condicionalidade, quiser vir após mim, você não é obrigado a vir, é só se você quiser. Você pode seguir seu estilo, sua vida, seu prazer, segue em frente, meu. Porque realmente tem 2 portas, tem a larga e tem a estreita. Você escolhe a porta que você quiser. Agora, desde o momento que você opta em me acompanhar e me seguir, as regras são minhas. O padrão de vida
eu que determino. Então você não é obrigado a vir após mim. Mas se você desejar vir após mim, primeira coisa, morra para você. Se torne um defunto ambulante, que é o ato de negar a si mesmo. Morra em si mesmo para que a minha vida seja infundida em você. Segunda coisa, diariamente, ao amanhecer o dia, você tem uma cruz para carregar. E em terceiro lugar, você nunca poderá passar à minha frente. Você força. Siga-me. Ou seja, é eu na frente e você atrás de mim. E quem é doido de deixar Jesus para trás? Mas a verdade que aí é que a gente está vendo, voltando a Judas, Sim. o que a gente está vendo é justamente isso. É uma galera que não quer negar a si mesmo, é uma galera que não quer carregar a cruz e uma galera que passou à frente de Jesus. Infelizmente. Jesus se tornou para eles um objeto, uma fonte de lucro, um prazer momentâneo, como eu vos disse, um trago, uma dose, uma aventura. Cada um monta o seu Jesus, conforme o seu bel prazer. Por isso que ele não passa de um mestre. Porque quando a gente o tem como o Senhor, ele é único. E é só tendo ele como Senhor que podemos bater no peito e dizer igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Justamente. Enquanto ele for mestre, a gente não consegue dizer isso. Não consegue. Não consegue. Pegando um gancho aí, o grande Nicodemos, que era o grande mestre, que entendimento profundo da lei que foi ter com ele, ele perguntou para Jesus: como mudar, como crescer, como nascer de novo? E chegou mestre. E ele sendo um grande mestre. Jesus disse: meu irmão, você quer mesmo a mudança? Então você tem que morrer. Você tem que nascer de novo. É o processo do novo nascimento. E estar dentro da igreja não é sinônimo de novo nascimento. O pastor, e isso aí fala bem com uma galera que está vindo para Jesus agora, e eu até concordo que a libertação ela é um processo. Nem sempre a libertação ela é imediata. Existem pessoas que vão demorar anos para ser livre do que o mundo deixou. Nós estamos em um processo de libertação até Jesus voltar. Mas existem algumas pessoas que querem servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Exemplo, cantores seculares. Cantaram música secular de apologia ao sexo, apologia à traição, apologia às drogas, enfim. Vieram para Jesus agora, mas eles querem continuar ainda como cantores seculares. Eles não estão vivendo esse negar a si mesmo. Entendo que cada um pode estar no seu processo. Porém, o Evangelho vai exigir de todos nós, uma renúncia. Tem que doer, tem que machucar. A gente tem que abandonar algumas coisas para querer seguir a Jesus. Foi o que o senhor bem disse aí. A proposta de Jesus é essa. Quem quiser, não é uma obrigação. Se você quer vir após mim, negue. Tem que negar o mundo, as paixões, as vontades, os desejos, a fama, aquilo que pode lhe dar dinheiro, prosperidade, enfim. Então a gente vive essa realidade hoje no evangelicalismo brasileiro. As pessoas querem o Cristo do Evangelho, mas não querem viver a renúncia que esse Cristo propõe.